Hoje nós vamos falar, então, sobre a navegação de pacientes com câncer, onde estamos e para onde vamos, o que nós desejamos com ela, né? Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, sou palestrante convidada para essa aula, e nossa jornada de hoje, então, será falar um pouquinho, brevemente, sobre os conceitos da navegação de pessoas com câncer, qual que é o cenário atual da navegação no Brasil e para onde vamos, quais são as perspectivas e quais são os desafios que nós ainda temos pela frente. Bom, em relação aos conceitos, brevemente, né, o que não deve ser muita novidade, mas para quem não conhece navegação de pacientes, ela foi criada por um cirurgião oncológico na década de 90, Dr. Harold Freeman, implementou a primeira navegação de pacientes no Hospital Harlem, em Nova York. E ele, que era um cirurgião oncológico, trouxe a navegação de pacientes como uma intervenção de prestação de serviços baseada na comunidade. E ela foi projetada, então, para promover o acesso oportuno ao diagnóstico e ao tratamento de pessoas com câncer, mas também de outras doenças crônicas, como eliminando as barreiras de acesso ao cuidado. Então, foi uma ferramenta, uma estratégia para melhorar os resultados em populações marginalizadas, já que percebeu-se que as populações marginalizadas tinham pior acesso à saúde e quando se tratava de câncer, o diagnóstico era muito tardio, eliminando as possibilidades de cura. Em 2015, a Comissão do Colégio Americano de Cirurgiões tornou mandatória a navegação de pacientes dentro dos cancer centers. E essa navegação, ela deveria incluir navegadores leigos e navegadores que eles consideram como clínicos, que seriam o enfermeiro ou assistente social, com mestrado em oncologia. Para navegar, então, nós temos diversos modelos vigentes. O mais comum é o modelo de navegação câncer específica, onde nós navegamos por tipo de doença, um tipo de câncer ou mais. Os mais comumente navegados são mama, pulmão, cólon e próstata. Nós podemos navegar também por tipo de paciente, por exemplo, pela faixa etária, se ele é um adolescente ou um adulto jovem, se é um idoso. Nós podemos navegar todos os pacientes dessa idade ou desse tipo de câncer, ou somente alguns, ou somente aqueles que têm a maior necessidade. Existe uma escala brasileira para avaliar essa necessidade. Nós podemos ainda também navegar por tipo de fase do contínuo do câncer, então, entre o screening e o diagnóstico, do diagnóstico ao início do tratamento, a fase do tratamento ativo, a fase da sobrevivência, ou ainda a fase de estudos de pesquisa clínica. E uma pesquisa elaborada pelo Advisory Board em 2017, com instituições que possuíam programas de navegação, então verificou-se que o quê? Que 97% dos programas tinham um navegador dedicado só a câncer de mama, 82% só a câncer de pulmão, 57% a câncer coloretal, e devido à complexidade da jornada do paciente com câncer de cabeça e pescoço, mais da metade também tinham navegadores dedicados a navegar esses pacientes. Então, a maioria era organizada por tipo de câncer. E os benefícios também estão consagrados na literatura, então quando nós pegamos um apanhado geral, nós vemos que os diversos estudos, embora metodologias diferentes, são populações diferentes, tipos de pacientes e câncer, momento da fase do câncer diferentes, eles foram unânimes em demonstrar o benefício. Então, os benefícios estão entre diminuição entre o tempo de sintomas e diagnóstico, ter menores taxas de atendimento de emergência e internações, maiores índices de satisfação de pacientes, também dos profissionais de saúde, então da equipe interdisciplinar. Demonstrou-se a custo-efetividade dos programas de navegação e também o programa de navegação como um processo de melhoria contínua para as instituições, sempre colocando o paciente e a família no centro, com o navegador coordenando todo esse cuidado, enquanto cria parcerias, consegue impactar em melhores desfechos para os pacientes e facilitar a melhoria do sistema de saúde. E como que se navega, então? Né? A navegação ela é pautada no contínuo do cuidado oncológico. Cada tipo de câncer tem a sua linha de cuidado, a sua jornada desse paciente com câncer. Então, as fases do contínuo são as fases clássicas, então a prevenção do câncer, o screening do câncer, a fase diagnóstica, a fase de tratamento, evoluindo para uma cura e uma sobrevivência desse câncer ou para cuidados de final de vida. E o que é muito importante aqui, que nós precisamos ter a navegação sempre pautada na necessidade desses pacientes durante todo o contínuo, cada fase tende a ter uma necessidade específica, que os cuidados psicossociais e paliativos precisam ser introduzidos desde o momento do diagnóstico, lembrando que cuidado paliativo não é sinônimo de cuidado de fim de vida, e que nós precisamos sim criar esses pacientes contra o estresse, porque esse nível da angústia tende a
a surgir e aumentar a partir da fase diagnóstica. Então, esse é o melhor modelo de navegação e que demonstra a melhor forma de endereçar esse contínuo de cuidado oncológico, porque enquanto nós focamos nas necessidades do paciente, provemos com cuidados psicossociais, cuidados paliativos e cuidados para o índice de estresse, nós precisamos também focar na sobrevida e na qualidade de vida desses pacientes. Então, eu brinco, gosto de dizer que esse modelo é o padrão ouro da navegação e do contínuo de cuidados oncológicos. Além disso, então, uma publicação recente da Academia de Enfermeiros Oncológicos e Navegadores de Pacientes trouxe e reafirmou algumas definições e trouxe algumas novas. Então, a ONN, que é a Academia Americana de Enfermeiros Navegadores e Navegadores de Pacientes, trouxe uma nova definição para essa navegação, que seria, então, uma assistência individualizada, que é oferecida a esses pacientes e seus familiares, também cuidadores, para ajudá-los, então, a superar essas barreiras do sistema de saúde, facilitar o acesso oportuno, não só ao diagnóstico e tratamento, mas aos cuidados de saúde, cuidados psicossociais de qualidade, desde a fase pré-diagnóstica, se perfazendo em todas as fases da experiência do câncer desse paciente. Bom, e o navegador de pacientes, então, quem é? Ele é esse profissional que presta essa assistência individualizada. Em relação, então, a novas definições, clareou-se muito sobre quais são as categorias de navegadores. Basicamente, temos duas, então, os navegadores de pacientes oncológicos que são considerados leigos, eles não têm nenhum treinamento clínico, e esses navegadores, então, são sobreviventes, familiares, pessoas da comunidade, próprios pacientes em tratamento também, por que não? Ou então outros profissionais que não têm uma formação na área da saúde. E os navegadores clínicos, que são considerados, então, os enfermeiros e os assistentes sociais, que têm aí uma formação em oncologia também. Em relação, então, onde estamos, né? Qual que é o cenário do Brasil perante todo esse modelo americano e esses conceitos? Bom, uma publicação de 2016 da OncoRede, da ANS, já mostrava, então, a importância do navegador de paciente, chamado aqui nessa publicação como assistente do cuidado, mostrando esses momentos críticos de transição do cuidado, que basicamente é a fase de transição entre o momento de transição entre uma fase e outra do contínuo do câncer, onde os pacientes têm que migrar entre um nível de atenção em saúde para outro, ou percorrer diferentes níveis ao mesmo tempo. E viu-se que, claro, transições fluidas e sem atrito são críticas para que tenhamos um impacto positivo no desfecho desses pacientes. E quando nós olhamos para a realidade brasileira, já se dizia em 2016 que havia uma tendência de concentração da navegação nesse nível de atenção terciário. Então, nessa complexidade da fase de tratamento ativo, sobrevivência, cuidados paliativos, e que o navegador, então, estaria concentrado nesse cenário. Por quê? Porque as unidades de saúde terciárias concentram os serviços necessários à execução dos planos diagnóstico e terapêutico. Elas reúnem também uma boa parte dos procedimentos necessários para a jornada de cuidado desses pacientes com câncer e já possuem protocolos estabelecidos que orientam a conduta médica e a conduta multiprofissional nesse local. Então, embora nós não tenhamos nenhum registro de quantos programas de navegação nós temos, quais são as instituições que temos, nós sabemos sim, pelo esse networking de profissionais navegadores, de gestores de saúde, que os programas de navegação estão concentrados sim na atenção terciária, privada, e agora começando então a proliferar no sistema público de saúde. E não é à toa, então, que a primeira experiência brasileira que você tem conhecimento, que foi publicada em 2019, aconteceu exatamente no nível de atenção terciário. Então, uma publicação no Clinical Journal of Oncology Nursing, que é a revista da Sociedade Americana de Enfermagem Oncológica, do Hospital Moinhos de Vento, trouxe, então, a experiência deles em 2019, mostrando um estudo retrospectivo com 263 pacientes portadoras de câncer de mama que foram navegadas por 1 ano. E esse programa trouxe, então, uma redução no tempo para diagnóstico, entre o diagnóstico e o início do tratamento, melhor dizendo, de 24 dias em 2015 para navegação, para 18 dias, então, no período pós-navegação. Além disso, também acessou-se a satisfação das pacientes que foram navegadas, e 97% dessas mulheres ficaram satisfeitas ou muito satisfeitas com o atendimento que receberam dos seus enfermeiros navegadores. Enquanto a regulamentação, né? Como estamos regulamentados no Brasil? Bom, aqui é uma questão importante que nós precisamos discutir. O único parecer que nós temos do Conselho de Enfermagem é um parecer do Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo, que foi consultado em 2020, e o parecer deles é que, no tocante à legislação para atuar na navegação do paciente no Brasil, consta apenas a recomendação
da ANS, justamente essa publicação de 2016 do projeto Oncorrede. Porém, neste ano, recentemente, foi proposto pela Câmara um projeto de lei que dispõe sobre a criação de um Programa Nacional de Navegação de pacientes com neoplasia maligna da mama. Uma iniciativa muito boa, que tem o foco nas populações marginalizadas, que segue o modelo da American Cancer Society, que foi a parceria estabelecida com o Dr. Harold Freeman, que foi o pai da navegação, porém que quando nós olhamos com cuidado para essa lei, ela diz que os navegadores são profissionais treinados para facilitar a trajetória do paciente durante seu tratamento contra o câncer, auxiliando e ou realizando serviços de agendamento de exames e consultas, explicando sobre o sistema da saúde, facilitando seus encaminhamentos e criando uma ponte de comunicação entre pacientes e profissionais de saúde. Então, ele não discorre sobre as categorias de navegadores, ele então considera o enfermeiro como um navegador nesse projeto de lei. Então, isso é um ponto muito crítico, um ponto de atenção importante. Por quê? Porque pode se impactar negativamente no processo de regulamentação do escopo do enfermeiro navegador no Brasil. Porém, nem tudo é ruim. Então, neste momento da proposta desse programa de navegação em março, que foi encaminhado para o Senado, agora, uma notícia fresquinha, no dia 10 de agosto, então, o Senado endereçou esse projeto, ele aprovou e colocou 2 emendas, que são muito úteis para nós, são muito boas, né? Então, a primeira foi, então, a proposta de que esse projeto tenha uma integração com o Programa Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o que é super importante para vocês na região do Amazonas, e, em segundo, assegurar ao paciente que ele consiga entrar em contato com a equipe de saúde que o acompanha por e-mail ou por telefone, o que é uma dor muito grande do Sistema Único de Saúde. O paciente se sente muito perdido porque ele não tem como manter um contato com a sua equipe, diferente do que é oferecido no sistema privado. Então, assim, nem tudo é ruim, pelo contrário, esse projeto é um projeto que é uma grande iniciativa, a gente só precisa ter esse cuidado para inserir o enfermeiro navegador dentro desse contexto no Brasil. Então, para onde vamos? O que queremos, né? Ou melhor, onde devemos chegar? Onde deveríamos chegar. Então, esse é o modelo de navegação proposta pela American Cancer Society, que o projeto lei se diz baseado nele, certo? E ele mostra, então, quais são os navegadores, quais são essas categorias e quando eles são necessários para a navegação. E quando nós olhamos aqui nessa tabela, nós temos, então, quais são as fases da navegação e quem seria o melhor profissional para navegar. Quando nós olhamos, então, nessa primeira coluninha laranja, que nós temos uma navegação ampla, ou seja, uma navegação na atenção primária, que o objetivo é o incentivo à vida saudável, ter medidas de prevenção de doenças e de agravos, o profissional indicado para navegar são profissionais de saúde. Então, aqui entende-se enfermeiro e assistente social, ou então voluntários da própria comunidade. Quando nós passamos para a fase de diagnóstico, quando o objetivo é rastreamento, detecção precoce, remover as barreiras de acesso para aumentar as chances de cura, o principal navegador seria um assistente social ou um profissional com competências similares. Se nós olharmos para as publicações da ONN, na Academia Americana de Navegadores de Pacientes, ela diz que quem tem um escopo similar são enfermeiras e assistentes sociais. Quando nós olhamos, então, a navegação de tratamento, quando o objetivo é prover o paciente com o seu tratamento antineoplásico, dando a informação, o suporte, a coordenação do cuidado para poder impactar em desfechos positivos, a navegação é exclusiva do enfermeiro. E se nós migrarmos para a última ponta dessa fase de contínuo do câncer, ou seja, a navegação dos sobreviventes, o segmento desses pacientes, para prover cuidados de suporte e aumentar a sobrevida com qualidade de vida, a navegação também é do enfermeiro. Então, aqui já fica bem claro que neste modelo se fala, sim, do enfermeiro navegador de pacientes com câncer. E por que um enfermeiro? Qual a diferença que ele nos traz? O enfermeiro, ele coordena todos os cuidados do paciente. O enfermeiro, ele ajuda a superar as barreiras, como? Fornecendo educação, avaliando esse paciente, triando, dando os recursos e os encaminhamentos necessários para ele, ter esse cuidado de qualidade, de saúde psicossocial, mas também para que ele seja capaz de raciocinar e poder tomar as suas decisões conhecendo quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os malefícios que ele tem em tomar uma decisão em detrimento da outra. E dessa forma a gente consegue garantir os direitos do paciente, a gente consegue garantir a qualidade desse cuidado. E o enfermeiro faz essa navegação de acordo com o cenário onde ele se encontra, com o tipo de câncer que os pacientes têm, com a fase do contínuo onde ele se encontra, usando o processo de enfermagem. Então, eu não vou só agendar exames ou consultas, eu vou fazer sim um histórico desse paciente, uma anamnese, um exame físico,
eu vou ter os meus diagnósticos de enfermagem, eu vou ter as minhas intervenções de enfermagem, eu vou evoluir esse paciente do ponto de vista de enfermagem, além de coordenar todos os cuidados desse paciente com toda a equipe interdisciplinar. Bom, e aí, então, em relação à navegação e à jornada de cuidados, o que o enfermeiro navegador tem? Ele precisa ter o domínio do conhecimento técnico-científico e do manejo clínico desse paciente. É o grande diferencial aqui. Por isso que ele é tão essencial na fase de tratamento ativo e na fase da sobrevivência. E para isso ele precisa ter o seu modelo de navegação e o seu escopo de atuação muito claros para poder desempenhar esse padrão ouro da navegação. Lembrando que o core da navegação em enfermagem é remover as barreiras de acesso ao cuidado, coordenando esses cuidados e educando o paciente e família. Bom, além de tudo isso, nós precisamos navegar à luz dos padrões da prática profissional da navegação de pacientes, uma publicação recente, de março desse ano, dessa Academia de Navegadores de Pacientes, que elenca 19 padrões, sendo a ética, as qualificações profissionais, conhecimento, unidade linguística e cultural, a colaboração inter e intra-organizacional, a comunicação efetiva, o desenvolvimento profissional desse navegador, a supervisão da navegação, a mentoria e a liderança de navegadores, o autocuidado do próprio profissional navegador, o conhecimento sobre prevenção, screening e avaliação para câncer, o planejamento do tratamento, dos cuidados e das intervenções para esse paciente, a avaliação e a intervenção psicossocial, os cuidados na sobrevivência do câncer, os cuidados de fim de vida de um câncer, o advocacy, ou seja, advogar em prol do paciente, defender os seus direitos e garantir que a sua vontade, seus valores e suas crenças sejam respeitados, o gerenciamento operacional de um programa de navegação, a avaliação da prática e a melhoria contínua da qualidade do seu programa e da sua assistência oncológica, e tudo isso pautado num cuidado baseado em evidência. Bom, e o que nós temos então de perspectivas e desafios, caminhando aí para a parte mais quente, né? Nós precisamos adequar toda essa literatura, todas essas evidências, todas essas diretrizes para o nosso contexto brasileiro, enfermagem brasileira, navegação de pacientes no Brasil. Nós precisamos fundamentar e exercer uma pressão positiva pela regulamentação do enfermeiro navegador, junto às entidades profissionais de oncologia, SBEL, a Brenfo, a BEM, junto aos CORENs e junto ao COFEN. Somente assim nós vamos ter o quê? A formação definida, o perfil profissional definido, escopo claro, cargo e salários regulamentados, para que tudo isso favoreça o norteamento para a prática profissional adequada da navegação oncológica. Bom, o que eu queria mostrar para vocês também que é um desafio. Tem uma publicação que traz 11 fatores que influenciam no sucesso da implementação e da manutenção de programas de navegação. Não é desejo que vocês leiam aqui, o print não é para isso, mas para chamar a atenção que desses 11 fatores, eu destaco pelo menos 4 pontos críticos aqui. O recrutamento e o treinamento adequado de navegadores. Nós não temos nenhum escopo regulamentado, né? Como vamos recrutar e treinar adequadamente esse profissional? A efetividade e a clareza de processos operacionais. Nós sabemos que o nosso sistema de saúde é fragmentado, seja ele privado ou público. Então, nós precisamos melhorar e criar um marco favorável para essa navegação. Relacionamentos e parcerias robustas inter e intra-organizacionais. Será que nós temos? Como está a nossa comunicação, a nossa parceria, nossos fluxos com os diferentes níveis de atenção em saúde? Com os diferentes stakeholders da área da oncologia. Fomentamos parcerias, fomentamos financiamento? Como estão, então, a nossa comunicação? Ela é efetiva? Nós precisamos ter uma comunicação efetiva entre os provedores de saúde, entre o sistema de saúde, entre os níveis de atenção. Então, veja só como é a complexidade. O navegador vem para juntar todas as peças do quebra-cabeça para alinhavar essa coxa de retalhos. E não é um trabalho fácil, porque são sistemas diferentes, pessoas diferentes, profissionais diferentes, fluxos e processos diferentes. Além disso, também tem alguns desafios que não são específicos da navegação, como, por exemplo, a maioria dos enfermeiros não possui segundo idioma, e hoje praticamente a totalidade das evidências de navegação em enfermagem para pacientes com câncer estão em outro idioma. Então, isso nos leva a buscar por recursos na nossa língua, e aí nós temos um alerta: buscar sempre fontes confiáveis. Temos que ter muito cuidado com o que se tem por aí disponível na nossa língua, porque nós temos que verificar essas fontes. Então, o ideal é beber da fonte original, e tem algumas para nos ajudar. Então, nós temos literatura específica tanto para navegadores quanto para enfermeiros. Então, desde 2017 que nós temos as competências essenciais do enfermeiro navegador, publicado pela Sociedade Americana de Enfermagem Oncológica em parceria com a Academia Americana de Navegadores de Pacientes. Nós temos uma publicação também da ONS com estudos de casos de navegação por enfermeiros oncológicos, que é muito rico e vale muito a pena
Ali a gente consegue enxergar o nosso cenário, transpor para a nossa realidade, nos ajuda a identificar melhor as barreiras dos nossos pacientes e a propor soluções. Nós temos, então, mais recentemente agora publicados padrões da prática profissional agora em março desse ano pela a ONN também, e nós temos também cursos gratuitos e diretrizes gratuitas, como, por exemplo, o curso oferecido pelo George Washington Cancer Center. Então, se nós acessarmos na internet, ele tem as diretrizes para navegadores de pacientes. E é muito bom a gente verificar. Lembrando que o foco deles é para navegadores leigos. Então, nós temos sempre que transpor para a realidade do enfermeiro para o navegador. Bom, e aí chegando nas conclusões que eu queria deixar de mensagens finais para vocês é que, claro, a oncologia está em constante evolução, mas ela é complexa, ela é apaixonante, talvez seja até por isso que nós amemos tanto, né, a oncologia, mas a atualização, ela é mandatória, então nós precisamos sim consolidar, solidificar dentro da nossa carreira profissional, dentro da nossa instituição de saúde, que nós precisamos sempre nos atualizar, saber onde buscar essas informações e beber das fontes confiáveis. O suporte interprofissional aos pacientes, ele é fundamental e a navegação vem para abraçar isso e tentar garantir esse direito ao paciente, mas nós precisamos sempre trazer isso na linguagem adequada, endereçando as necessidades desse paciente e levando as informações que ele precisa para as decisões informadas em saúde. Somente nesse modelo nós vamos poder empoderar esses pacientes a lutar pelos seus direitos e também para prover o autogerenciamento. Nós precisamos que os pacientes sejam capazes de se autogerenciar. Além disso, se a navegação já nos mostrou que a melhor ferramenta para trazer os resultados otimizados para os nossos pacientes, é um dever nosso conhecer. Mas para defender a navegação, nós precisamos defender com resultados. Então, muito importante aí olhar para essa questão da regulamentação, olhar para a questão dos fatores de sucesso para implementação e manutenção e ter os nossos indicadores para demonstrar os nossos resultados. E isso deve acontecer independente da nossa área de atuação. Se eu sou um enfermeiro da infusão, se eu sou um enfermeiro clínico especialista, se eu sou um gestor enfermeiro, se eu sou um gestor médico. Nós vimos aqui, a navegação foi criada por um médico. Então, todos nós precisamos nos unir em prol de uma causa maior, que é dar melhores resultados para os nossos pacientes com câncer. Bom, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. Hoje nós estamos virtual, em 2018 nós tivemos presencial. Eu trouxe essa lembrança aqui de quando eu estive aí, levei minhas meninas e nós pudemos conhecer um pouquinho da cultura indígena e foi muito gostoso. Eu queria agradecer a oportunidade e sua disposição para perguntas e dúvidas. Obrigada. Bom dia. Bom Oi, dia. Tamara, você sempre com esse sorriso lindo aí, né? Coisa maravilhosa. Obrigada. Prazer em revê-la. Meu nome é Júlia Prazer. Mônica, eu sou enfermeira oncologista, sou lá da Fundação SECOM e sou professora universitária e sou professora de pós-graduação. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da navegação, Tamara, porque a gente não tem ainda uma legislação bem definida. Então, as formações que você colocou aí, que é uma realidade, se a gente for procurar na internet, se a gente for navegar na internet, a gente vê que a maioria são publicações, são trabalhos internacionais. E, assim, eu, como formadora, né, de enfermeiros, eu fico muito preocupada, porque num grupo que eu trabalho, que eu pertenço no Brasil, de enfermeiros, oncologistas e laserterapeuta, a gente sempre, de vez em quando, a gente tem umas discussões interessantes, e teve um determinado momento que levantou-se uma questão. A preocupação da navegação em relação à sua posição, porque a gente vê que o enfermeiro tem muita autonomia dentro da navegação. Mas o que eu vi foi uma sensibilidade e uma preocupação da gente não estar sendo secretário do médico oncologista. Número essa é uma grande preocupação. E número 2, agora que a gente sabe que a gente não tem ainda nenhum escopo mostrando ou legalizando a enfermagem de navegação aqui no Brasil, como os enfermeiros navegadores estão tendo essa formação no Brasil nesse momento. Porque eu vejo navegadores que, inclusive, não falam a segunda língua. Eu conheço. Eu sei que essa é uma realidade. E a gente sai muito da questão da clínica e vai para a pesquisa. Eu também trabalho com a pesquisa. Então, eu discuto muito essas questões junto com os enfermeiros oncologistas. É isso. Como é que a gente está?
Como você colocou assim, para onde vamos, né? Como estamos e para onde vamos? Como nós estamos? A minha preocupação nesse momento é essa, né? Porque nós temos uma realidade, nós temos um navegador aí, mas como essas pessoas estão sendo formadas? É isso, obrigada. É isso. Então, é muito pertinente a sua pergunta e é a provocação que a gente faz em todas as apresentações sobre essa temática, né? Nós não temos recursos, nós não temos posicionamento, nós não temos literatura do nosso país, da nossa realidade para consumir. Então, é muito delicado. Existem navegadores, existem navegadores e navegadores. Então, assim, o fato de estarmos vendo colegas navegando sem estar navegando a essência do que é um enfermeiro navegador é muito preocupante e por isso que é tão urgente a regulamentação. Porque quando nós tivermos a regulamentação para o nosso conselho, aí sim todos vão ser obrigados a se adequar, né? Então, quais são os requisitos por literatura, os requisitos internacionais para que você seja um navegador? Um enfermeiro navegador, você precisa, primeiro, ser especialista na sua área. Então, eu preciso ser especialista em oncologia, não é obter o título, eu preciso ter estudado, no mínimo 360 horas teóricas, para que eu tenha uma capacidade, um conhecimento técnico para manejar meus pacientes. Segundo, eu preciso ter uma experiência clínica mínima, como enfermeiro especialista em oncologia. Então, normalmente, os enfermeiros navegadores têm a navegação como plano de carreira, porque minimamente eles já têm uma experiência de 5 anos cuidando de pacientes com câncer. Para, então, ter a aquisição das competências necessárias para navegar paciente. Não basta eu ser um enfermeiro assistencial, eu preciso ter competências de comunicação, de educação, de relacionamento interpessoal. Então, é só a gente pegar os 5 domínios que a ONS publicou sobre as competências essenciais do enfermeiro navegador. E como que entende-se isso lá fora? Entende-se isso como um mestrado ou um doutorado. Então, lá fora é tudo muito regulamentado, né? Eu preciso ter um mestrado ou um doutorado em navegação para ser navegador e eu preciso aplicar uma prova como a OAB é aqui no Brasil para que eu tenha minha certificação, a minha licença como navegador. No Brasil, a gente não tem nada disso. Então, o que se sabe das universidades aqui de São Paulo? Já existe um curso formatado no modelo de mestrado profissionalizante para capacitar os enfermeiros que estejam nesse escopo, especialista na sua área, com experiência clínica comprovada, e aí eles tendo esse mestrado profissionalizante, eles serão, então, capacitados para exercer a navegação. Ah, Tamara, mas será que precisa de tudo isso? Gente, quem vai navegar na essência da navegação, seguindo os 19 padrões da prática, vai ver que tá? Como que está sendo feito aqui, então, respondendo a sua pergunta? Será que esses navegadores têm todos esses pré-requisitos? Eu diria que a maioria não tem. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque pode banalizar um escopo de prática avançada, que foi conquistado com muito suor fora do Brasil e que tem um risco de não ser regulamentado, porque, por exemplo, veja que no Brasil, navegação virou sinônimo de agendar consulta e agendar procedimentos e exames, é o que está nesse projeto-lei. A iniciativa é muito bonita, mas ela não reflete a navegação em enfermagem. É navegador leigo ali, não tem conhecimento clínico nenhum, inclusive o navegador se coloca entre os profissionais de saúde e o paciente. O enfermeiro é um profissional de saúde, né? Então, por isso que eu digo que aqui não adianta eu, Tamara, falar ou você, Júlia, falar. A gente precisa das entidades profissionais, nossas entidades de classe, tá? Então, literatura existe. A mesma sociedade americana que embasou esse projeto-lei é a que traz o modelo e que diz que para fase de tratamento ativo e sobrevivência, o enfermeiro é o profissional adequado para navegar esses pacientes. Então, como que eu crio um projeto de lei sem eles? Não existe, né? Então, a gente precisa tomar essa atenção, a gente precisa aprender a se politizar, exercer o advocacy pelos nossos colegas e pelos nossos pacientes para garantir. Esses desfechos só vão ser atingidos se nós navegarmos como a literatura mostra, como se foi comprovado. Eu preciso de um enfermeiro para isso. Enfermeiros que estão navegando errado, né? A nossa provocação a gente não conhece, a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? Só quem está dentro do serviço sabe o que está acontecendo dentro do seu serviço, até que publique-se a sua experiência. Então, nós precisamos não só consumir ciência, mas fazer ciência. A gente tem a experiência do Moinho de Vento, a gente vai ter em breve a experiência do ICESP aqui em São Paulo, né, que foi o mestrado da enfermeira Priscila Rangel, ela
implementou um programa de navegação, pacientes de cabeça e pescoço no SUS, então é um pioneirismo, tira o chapéu, foi lindo, e aí em breve vai sair a publicação, a gente vai ter aí uma experiência brasileira em câncer de cabeça e pescoço no Sistema Único de Saúde, é uma vitória, e esse modelo pode sim ser replicado em outras instituições, e um modelo de navegação em enfermagem. Mas a gente precisa dos demais. Então, o que a gente sabe eu participo de um grupo de pesquisa aqui em São Paulo, a gente sabe que tem muitos enfermeiros que estão fazendo seu mestrado em navegação. Então, aí, para os próximos 2 anos, a gente vai ter bastante ciência para consumir, experiência brasileira e modelos para confrontar. Enquanto isso, a gente urge pela regulamentação do enfermeiro navegador. E aí, a gente só tem apelos para fazer, né? Primeiro, que essa regulamentação saia. E segundo, que os nossos colegas enfermeiros entendam pela literatura o que é ser um enfermeiro navegador e se adequem, porque esses padrões da prática, eles foram publicados agora em março, então até então não se tinha, né, essas diretrizes, agora tem. Então a responsabilidade individual de cada profissional que se diz navegador, adequar a sua navegação aos padrões da prática profissional de navegação oncológica.